Queridos irmãos Yaldins, a paz de Yal, e a paz de Yalcha, para meu irmão Yaldim. A paz de Yal, e a paz de Yalcha, para meu irmão que ainda está na Babilônia. Estamos aqui reunidos mais uma vez, e este grupo de Yaldins tem trabalhado em defesa da lei, e dos mandamentos, e do testemunho de Yal. Então a finalidade, meu irmão que tem acompanhado o canal, que tem ouvido nosso conteúdo, a finalidade deste canal é mostrar para os irmãos Yaldins a importância da lei e dos mandamentos de Yal. É muito importante na vida de cada Yaldim. Compreendemos e entendemos que passamos muito tempo na Babilônia sendo enganados. Mas hoje, pela misericórdia de Yal, temos o nome de Yal e o nome de Yalcha, mas não podemos parar aqui. Yal quer também que o povo dele, os Yaldins, essa geração de Yaldins, que estava espalhada pelo mundo todo, que eles voltem para a lei e para os mandamentos. Então você que guarda a lei e os mandamentos, meus parabéns. Mas esta mensagem também é para você, meu irmão que não guarda a lei, e nem os mandamentos, e também tem ensinado que os demais irmãos não devem guardar. Esta mensagem é para ti, meu irmão, pois tu precisa despertar. Essa mensagem também é para os irmãos que ainda estão na Babilônia, que estão divididos, em cima do muro. Irmãos, no vídeo anterior eu falei que iríamos abordar o tema da Páscoa. Vamos falar sobre a Páscoa, mas antes vamos falar sobre a lei e os mandamentos, pois esse é o tema do canal. Vamos falar da lei e dos mandamentos, para que os Yaldins venham compreender e entender que nós precisamos guardar a lei e os mandamentos, praticar e ensinar. Irmãos, abram a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 20, versos 1 ao 6, mas antes quero lembrar para os meus irmãos Yaldins, que os irmãos precisam abrir mão destas Bíblias paganizadas. Essas Bíblias foram preparadas para o povo da Babilônia. Essas Bíblias é para matar o homem e a mulher Yaldim no engano, na falta de compreensão. Então é muito importante que os irmãos Yaldins abram mão dessas Bíblias paganizadas, pois essas não têm o nome de Yal e nem de Yalcha. Então essas Bíblias tiram completamente o entendimento de que o irmão Yaldim precisa guardar a lei e os mandamentos. Agora vamos ler Êxodo 20 versos 1 ao 6, que diz assim: Então falou o Altíssimo todas estas palavras, dizendo: Eu sou Yal teu Altíssimo, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outras divindades diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que é em cima no Chamaim, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu, Yal teu Altíssimo, sou Altíssimo zeloso, que visito o delito dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso de clemência com milhares dos que me amam, e guardam os meus preceitos. Vamos ler até aqui, meus irmãos, pois irei ler depois outra passagem que também fala da lei. Acabamos de ler Êxodo 20, versos 1 ao 6. Então, abordando esta passagem, eu quero que os irmãos fiquem bem atentos sobre o que vai ser dito aqui. Quando os irmãos se reúnem, seja na beira de um rio, ou na beira de uma cachoeira, ou até mesmo na imersão dos irmãos, ou em um culto, ou em um ensinamento ou live, então os irmãos ali dizem: Vou louvar a Yal, com louvor. Aí pegam louvor lá da Babilônia, louvor que foi feito para Baal, louvor que foi feito para Zeus. E os irmãos ficam ali cantando. Mas Yal está falando nitidamente: Não admito partilhar. Ele não partilha. O louvor foi feito para Yal, então vamos louvar. Mas se o louvor foi feito para Baal ou para Zeus, Yal não quer. O que é da Babilônia, fica lá na Babilônia. Yal não divide a honra dele, a exaltação dele. O louvor feito para ele, ele não divide. Tem o nome de Yal aí nesse louvor? Então é de Yal. Não tem o nome de Yal nesse louvor, então tu não deve nem cantar. É dura essas palavras. Mas é o que a palavra está dizendo. Yal não divide o culto dele, pois como é que no culto que é para Yal, na reunião dos irmãos, vai entrar um louvor lá da Babilônia, que foi escrito com exaltação para Baal ou para Zeus? Então não pode, meus irmãos. Abram o entendimento quando estiverem lendo, mas procurem uma Bíblia mais correta na tradução. Amados, abram a Bíblia em Deuteronômio 28, vamos ler do verso 1 ao 14. Mas antes quero dizer aqui para os irmãos, que quando nos reunimos aqui no canal com os irmãos, povo Yaldim, em defesa da lei e dos mandamentos de Yal, a mensagem que íamos trazer hoje era, neste mesmo capítulo do verso 16 em diante, que fala sobre as consequências da desobediência,
Ou seja, o tema já estava pronto, mas quando nos reunimos aqui, Iau tocou no coração dos irmãos, e nos deu outra passagem. Então, ao invés de falar sobre as maldições que caem sobre a cabeça do homem e da mulher que não guarda os mandamentos, Iau deu aqui para nós lermos o capítulo 28 de Deuteronômio do verso 1 ao 14, que ao invés de falar das maldições, fala sobre as bênçãos de Iau sobre o homem e a mulher que pratica a obediência. Então Iau mudou aqui na hora o que nós íamos entregar para os irmãos. Vamos lá, vamos ler Deuteronômio 28 e versos 1 ao 14, que diz assim: Se ouvires atentamente a voz de Iau teu Altíssimo, tendo cuidado de guardar todos os seus preceitos, que hoje ordeno a você, Iau teu Altíssimo te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvirdes a voz de Iau teu Altíssimo. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás quando você entrar, e bendito serás quando saíres. E Iau entregará, feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Iau mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo a que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que Iau teu Altíssimo te dá. Iau te confirmará para si por povo sagrado, como te jurou, se guardares os preceitos de Iau teu Altíssimo, e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome de Iau, e terão temor de ti. E Iau te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que Iau com juramento prometeu a teus pais te dar. Iau te abrirá o seu bom tesouro, os chamaim, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E Iau te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima, e não por baixo. Se obedeceres aos preceitos de Iau teu Altíssimo, que hoje ordeno a você, para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje ordeno a você, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outras divindades, para os servires. Até aqui, meus irmãos, tudo isso que eu li aqui, querido irmão Ialdin que está ouvindo, que tem acompanhado o canal, meu irmão que ainda é da Babilônia, meu irmão que guarda a lei, meu irmão que não guarda a lei, e ensina a muitos que não deve guardar. Tudo isso que eu acabei de ler aqui é bênçãos. Tudo isso é benção derramada sobre a vida do homem que guarda a lei e os mandamentos, sobre a vida do homem que não escuta A, B, C e D. Aquele homem que abriu a Escritura e viu ali o próprio Iau falando: guardai os meus mandamentos, santificai os meus Shabá, pois servirão de sinal entre mim e vós. Todas essas bênçãos, meus irmãos, que eu acabei de ler aqui junto com os irmãos, são bênçãos derramadas sobre o homem que ouve e pratica a vontade de Iau. Agora no mundo existe 2 evangelhos. Existe o evangelho de Iau, e existe o evangelho do mundo, do príncipe deste mundo. O evangelho de Iau é: guarda os meus mandamentos e minhas leis, para que vocês vivam muito, vocês e seus filhos. Irmão Melquisedeque. E o evangelho do mundo? O evangelho do mundo ensina que tu não deve guardar as leis, e nem os mandamentos. O evangelho do mundo, aquele evangelho que o mundo gosta de pregar, no qual dizem que o filho de Iau desceu aqui na terra para desobedecer Iau, e abolir os mandamentos. Mas o próprio filho de Iau, quando o jovem rico lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O próprio filho de Iau abertamente para que todos pudessem ouvir, todos que estavam ali, até o príncipe desse mundo. Ele falou abertamente: guarda os mandamentos, para que possa ter a vida eterna. O próprio Yahushua falou abertamente. Ele não falou dentro de uma sinagoga, ele não falou dentro de uma casa, ele falou aberto numa praça onde todos pudessem ouvir. Até mesmo o desobediente, o príncipe desse mundo. Então, meus irmãos Ialdins, durante muitos anos o príncipe desse mundo tirou o nome santo de Iau, e tirou o nome santo de Yahushua, deixando os povos da terra debaixo de maldição, as pessoas adorando a maldição, as pessoas orando no nome da maldição, e levando para dentro de casa, para o lar das famílias maldição. Mas a misericórdia de Iau é tão grande, que no tempo determinado por Iau, o nome dele chegou até nós, chegou até os povos da terra.
chegou o nome do Pai, e chegou o nome do Filho, até nós. Mas ao longo desses anos, o inimigo, o príncipe desse mundo, ensinou às nações que não devia guardar a lei e os mandamentos, ao ponto dele colocar nas escrituras o nome dele, tira o nome de Iau, e coloca o nome dele, coloca o nome do maligno. E os povos adorando o maligno, batendo palmas para o maligno, fazendo louvores para o maligno recebendo toda a adoração. Então o inimigo não se conteve apenas em tirar o nome do Pai, e o nome do Filho. Ele também convenceu, pois mesmo na Escritura o homem e a mulher lendo que Iau manda guardar a lei e os mandamentos, eles não conseguem abrir o entendimento, pois o inimigo através de palavras fez com que os homens abrissem mão da lei e dos mandamentos, e chegassem ao ponto de ensinar que não se deve guardar a lei e os mandamentos, e que isso é maldição para a tua vida. Então, meus amados irmãos Ialdins, que estão ouvindo aqui o canal, o ensinamento, Iau está restaurando, assim como foi lá em Êxodo, quando o povo não tinha mais o nome de Iau. Iau se encontra ali, com Moisés, e diz: olha, quando eles perguntarem o meu nome, tu diz que eu sou Iau, o Criador de Abraão, de Isaque e de Jacó. E logo depois o que Iau dar para Moisés? A lei para aquele povo. Não é diferente com a gente agora. E o que Moisés tinha naquele tempo? Moisés tinha grupos que se levantaram contra Moisés e contra Arão, contra o que eles estavam entregando. E hoje também não é diferente. Naquele tempo de Paulo também se levantou grupos. E esse último grupo que se levantou na época de Paulo foi o grupo que trouxe toda essa mentira para o mundo, após a morte dos apóstolos. Então, do mesmo jeito que lá em Provérbios diz que as gerações cometem os mesmos erros, o que passou lá atrás volta, está acontecendo de novo, meus irmãos. Está acontecendo agora. Nós temos grupos de Ialdins que ensinam porque eu li, lá no livro de Gálatas, que aquele que guarda a lei, está debaixo de maldição. Como é que tu pode dizer uma coisa dessas, meu irmão? Como é que tu, que foi emergido, que está na internet anunciando o nome de Iau e de Iauxa, como é que tu pode dizer que a lei de Iau é maldição para o homem? Como tu pode cometer um erro tão grave, meu irmão? Como é que tu pode exaltar o maligno, o príncipe desse mundo, dizendo que a lei de Iau é maldição para a vida do homem que guarda, pratica e ensina? Precisa se humilhar, meu irmão, precisa reconhecer que errou. Ainda tem tempo de corrigir esse erro, meu irmão. Então, meus amados, nós também temos aqui situações que aconteceu no tempo de Daniel, mas eu não quero tomar muito tempo porque ainda vamos falar sobre a Páscoa, porém eu também não posso deixar passar despercebido. No livro de Daniel eu vou deixar os versículos para os irmãos lerem, eu não vou me aprofundar, pois ainda temos o tema da Páscoa para falar. Mas a prioridade deste canal é falar sobre a lei e os mandamentos de Iau, para que os irmãos venham a sair do erro rápido. Meus irmãos, no livro de Daniel 7 versos 21 ao 25, quando a tribulação chegou lá em Jerusalém, inclusive Daniel e outros judeus foram levados para a Babilônia. A primeira coisa que aconteceu quando eles chegaram dentro dos muros da Babilônia, a primeira ordem que o rei Nabucodonosor deu, porque Iau estava falando diretamente com ele em sonhos, pois quem estava perseguindo ali, o povo Ialdim, não era Nabucodonosor, não era a Babilônia, mas simplesmente era o próprio Iau que estava indo contra eles, que estava castigando eles, por eles não terem dado ouvidos ao que o profeta Jeremias anunciou lá na porta do templo. Então ali praticamente o rei Nabucodonosor estava fazendo o que Iau mandou. Como eles não ouviram lá o que Jeremias pregou, a maldição caiu sobre eles. E o rei Nabucodonosor estava na terra naquele tempo determinado por Iau para castigar aquele povo. Então, meus amados irmãos, uma das primeiras coisas que foi determinada por Nabucodonosor foi tirar o nome santo e colocar nomes de imagens neles. Daniel recebeu nome de imagem, Sadraque, Mesaque e Abednego receberam nomes de imagens, permitido por Iau, pois quando vamos lá no livro de Números 6 e versículo 27, tu vai encontrar uma passagem de benção, do que Iau fala com Moisés. Moisés coloca sobre os filhos de Israel o meu nome, para que aonde eles estiverem eu possa abençoar. Então o próprio Iau mandou o rei Nabucodonosor tirar o nome dele, e colocar nome de ídolos. Quando tu vai para o livro de Daniel 9 e versos 5 e 6, tu vai ver a oração que Daniel fez se lamentando, por não terem dado ouvidos, e nem créditos ao que os profetas estavam anunciando. Aí alguns vão dizer, mas irmão Melquisedeque, mas o que tem a ver?
o que tu está falando agora com a gente no tempo de hoje? Meus irmãos, nós estamos na porta da tribulação, tu querendo acreditar ou não, tu querendo ouvir ou não, tu praticando o que os irmãos está ensinando ou não. O tempo acabou, o tempo da tribulação está aí, é questão de horas. Mas por que o irmão Melquisedeque está falando isso? Porque lá em Apocalipse 6 e versículo 6, diz assim: E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Meus irmãos, o que significa 1 denário? 1 denário é comparado a uma diária de um trabalhador, e ele com aquela diária de um dia inteiro ganhou 1 denário. Só deu para ele comprar meio quilo de cevada, ou 1 quilo de trigo. Ele escolhe ou meio quilo de cevada, ou 1 quilo de trigo, não dar para levar os dois. E o que está acontecendo hoje, meu irmão Yaldin? Quando tu chega no mercado, na quitando, quando tu chega no açougue da esquina, no sacolão, tu trabalha o dia todo, a tua diária está dando para encher carrinho? Fala para mim, o que a palavra diz. Olha para as escrituras, e presta atenção nos acontecimentos ao teu redor. O ciclo está se fechando, meu irmão. Então, meus irmãos Yaldins, o que houve lá no tempo de Daniel, vai acontecer também nesse tempo. E o que é que vai te livrar agora? É tu começar a praticar a lei e os mandamentos, e guardar. Alguns vão dizer: mas eu não quero agora. Então tu vai guardar na grande tribulação, pois o arrebatamento é para quem guarda a lei e os mandamentos, e os pratica. O que é que está no livro de Ezequiel 20 e verso 20? Lá diz assim: e santificai os meus shabatis, e eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou Ião seu Altíssimo. Então, se eu guardo o sábado, não trabalho neste dia, eu tiro esse dia simplesmente para descansar, para mim consagrar, é um sinal entre mim e meu Criador. Mas se eu não guardo o dia do sábado, eu trabalho porque nesse dia eu ganho muito dinheiro. Aí no camarada chega no domingo e vai descansar, porque é reverência ao Deus Sol. Este é o dia do Deus Sol, você está reverenciando o Deus Sol. Mas o que nós lemos lá em Êxodo 20 verso 1 ao 6, é que Iau não compartilha, não divide. Esse dia de domingo não é o dia de Iau, o dia santo que tu tem que descansar, é o sábado, esse foi santificado por Iau. Esse dia de domingo foi colocado pelo imperador Constantino, esse foi o homem da igreja romana, que mudou o dia santo, para o dia da maldição que é o domingo. Mas como foi que ele implantou esse edito, um decreto naquele tempo? Ele tomava as propriedades daqueles que não acatavam aquilo que ele determinou. Tomava a propriedade, tomava gado, tomava os empregados e deixava os Yaldins na miséria. Ou o Yaldim guardava o dia do Deus Sol, ou o Yaldim perdia tudo. Então muitos Yaldins naquele tempo abriram mão devido à perseguição, mas outros não, outros morreram, para servir como exemplo. Ou seja, outros foram mortos para dar o exemplo, ou eles guardavam o dia da maldição que era o domingo, ou morreriam, ou perderiam tudo e ficavam na miséria. Então hoje, o que é que nós temos? Hoje nós temos os irmãos Yaldins que estão debaixo de maldição. O dinheiro está sumindo da mão, pois eles trabalham o dia do sábado, eles ignoram o que diz a palavra de Iau, eles não têm compromisso, eles têm compromisso com a palavra do mundo. Muitos Yaldins estão sendo porta-voz do príncipe deste mundo, estes estão no meio dos Yaldins, ensinando que não se deve guardar a lei, e nem os mandamentos, pois quem guarda está debaixo de maldição. Eles são os porta-voz do príncipe desse mundo. Então nós estamos vendo, meus irmãos, o tempo fechando, a trombeta está tocando, e os poucos Yaldins estão aí na internet, anunciando a importância de guardar a lei e os mandamentos. Mas nós também encontramos aquele grupinho que Paulo aponta a eles, lá em Atos 20 versículos 29 e 30, que diz assim: eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que no meio de vocês mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos à posse. E foi isto que aconteceu depois da morte dos apóstolos. Lá em Apocalipse, João também aponta a eles, quando o anjo da igreja aparece e fala: olha aí no meio da tua igreja, tem alguns que dizem que são Yaldins, mas não são, eles são mentirosos. É esse grupinho que hoje também está aqui, que está distorcendo a palavra de Iau. Era esse grupinho que estava lá em Êxodo, quando eles batiam de frente com Moisés e com Arão. São porta-voz do príncipe desse mundo. Eles não têm compromisso com Iau, eles não têm compromisso com Iausha.
Porque se eles tivessem compromisso com Ial, e com Iausha, eles iriam acatar o que Iausha falou para o jovem rico diante de todos que estavam ali. Quer herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, mas se queres ser perfeito, pega tudo o que tu tem, e divide com os pobres. Mas por que muitos Ialdins estão ensinando que tu não deve guardar? Porque guardar os mandamentos requer renúncia, principalmente do corpo, do desejo do corpo, da carne, e segundo, renúncia do materialismo. Quando tu guarda o dia de sábado, no qual tu ganharia muito dinheiro, tu está renunciando o materialismo, no qual a nossa alma e a nossa carne adora. Mas é por isso que muitos Ialdins estão ensinando que tu não deve guardar, porque eles não querem abrir mão do materialismo, no qual Iausha falou para o jovem rico. Pega toda a tua riqueza e divide com os pobres, aí tu terá um galardão, além da vida eterna. Tu tem que garantir o galardão, mas como é que eu garanto o galardão? Quando eu estendo a mão para ajudar ao próximo, é quando eu renuncio. Por exemplo, o dia de sábado é um dia que eu ganho muito dinheiro, mas eu não quero. Eu vou honrar o meu Criador, essa é a marca que eu tenho com ele, que assim seja. Meus irmãos, paramos por aqui com o ensinamento da lei e dos mandamentos. Nós não estamos aqui para te convencer a nada, nós estamos aqui simplesmente para tocar a buzina, que tu está debaixo de maldição, mas tu pode reverter esse quadro. Passa a guardar os mandamentos e a lei, que assim seja. Vamos falar agora, meus irmãos, da Páscoa. Abram a Bíblia no livro de Lucas 22 e versos 7 ao 16, mas antes quero falar para os irmãos, o quanto é importante a questão desse conhecimento, que vem sendo passado sobre a lei e os mandamentos, e também esse tema da Páscoa que abordamos hoje, pois temos vistos muitos irmãos que não estão mais na Babilônia, mas não têm conhecimento da comemoração da Páscoa. Aí chega na Páscoa estão comendo peixe, igual a Babilônia ensina, a mãe ensinou, a filha deu continuidade. E agora no meio dos Ialdins, estão comemorando a Páscoa de Ial comendo peixe. Eu também quero lembrar mais uma vez aos irmãos essa questão das Bíblias paganizadas. Essas Bíblias não devem estar na tua mão. O que é da Babilônia, tem que ser entregue lá na Babilônia. Devolve para eles. Os irmãos aqui do canal já entregaram quase 300 Bíblias para eles. Essas Bíblias são deles. Se não tem o nome de Ial, não tem o nome de Iausha, essas Bíblias são deles. Pois essas Bíblias só têm letra, e a letra mata, mas o Espírito edifica. Amados, agora abram a Bíblia em Lucas 22, e versos 7 ao 16, onde diz assim: Chegou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Pessache. Iausha expediu a Quefa e a Elhanã, dizendo: Vão, preparai-nos a Pessache, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Respondeu a eles: Quando adentrar na cidade, sairá a seu encontro um homem, levando um cântaro de água Maim. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde é o aposento no qual hei de comer a Pessache com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Pessache. E, chegada a hora, assentou-se, e com ele os 12 mensageiros. E disse a eles: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Pessache, antes do meu sofrimento. Digo para vocês que dela não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Ial. Vamos parar aqui para explicar. Os irmãos já viram, e já compreenderam que Iausha pediu aos apóstolos, para ir até a casa de um homem, no qual Iausha já sabia que o homem ia ceder para ele um local, para ele comemorar a Páscoa. A Páscoa de quem? A Páscoa do pai dele. Então agora vamos lá para Êxodo 12, e vamos ver como é que começou a festa da Páscoa. Meu irmão Ialdin, se está complicado aí para tu, nesta Bíblia corrompida, a João Ferreira de Almeida, deixa que eu vou ler aqui para tu. Mas nós aqui do canal iremos doar a Bíblia Escritura Sagrada com nomes transliterados, para alguns irmãos, que não têm condição de comprar. Agora vamos lá para Êxodo 12, verso 1 em diante, tema, a Páscoa. E a palavra diz assim: Naquele momento, Ial falou a Macha e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vocês o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa,
conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Vou parar aqui no ponto para explicar. Irmãos, se era uma família muito pobrezinha, e de repente não tinha condições de comprar um carneiro inteiro, ou uma ovelha, então Iau está falando que pode se juntar 2 ou 3 famílias, e compram um carneiro, e dividem ali no dia da Páscoa. Então é isso que Iau está dizendo a Moisés no caso de uma família pequena, para eles se reunirem e comemorarem a Páscoa, mas a Páscoa não é comemorada comendo peixe, a comemoração da Páscoa é comendo um carneiro ou uma ovelha. Agora vamos continuar a leitura. O cordeiro, ou cabrito, será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue, e poluam em ambos os umbrais, e na velga da porta, nas casas em que o comerem. Vou parar aqui para explicar essa parte aqui. Irmãos, essa parte aqui nós não precisamos praticar, porque Iaúcha, quando derramou o sangue dele, lá no madeiro, ele fez por nós. Então essa parte aqui era onde o anjo da morte passava pelo Egito, para matar mesmo. Então aquele sangue era passado ali, porque quando o anjo da morte via ali o sangue do cordeiro, ele não entrava ali, passava direto. Iaúcha quebrou a maldição que estava com a gente, sobre a nossa cabeça, quando ele derramou o seu sangue lá no madeiro. Então nós Ialdins temos a consciência que esta parte nós não precisamos fazer, pois Iaúcha fez por nós. Eu estou explicando, porque nós sabemos que tem os zombadores, no meio dos Ialdins, nós sabemos que tem os escarnecedores no meio dos Ialdins, então nós sabemos que os escarnecedores são contra a lei e os mandamentos, e contra a celebração da Páscoa da maneira correta. Vão escarnecer usando essa passagem. Vamos continuar a leitura. E naquela noite comerão a carne, assada ao fogo, e pães sem fermento. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água maim, mas assado ao fogo. A sua cabeça com as suas pernas, e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim o comereis, os seus lombos cingidos, os seus sapatos nos pés, e o seu cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Pessache de Iau. Mas o que Iau quer dizer? Iau quer dizer que nós não sabemos se essa será nossa última Páscoa, e por isso devemos comemorar vestindo trajes para ir embora, com trajes de quem vai para uma longa viagem. Alguns irmãos vão dizer, mas meu irmão Melquisedeque, essa pode ser a última Páscoa para os Ialdins, por isso que esse conhecimento chegou agora? Pode, mas pode também não ser? Também pode. Mas os irmãos Ialdins devem continuar com essa preparação da Páscoa? Sim, tem que continuar. Amados, eu estou explicando aqui, o que começou lá com os Ialdins em Êxodo 12. Quando Iaúcha chegou deu continuidade, e quando Iaúcha partiu, os apóstolos deram continuidade. Mas o intrujão, o príncipe deste mundo, que ganhou autoridade para governar e jogar a verdade por terra, ele conseguiu interromper por um tempo. Mas o que é que está acontecendo agora? Iau está restaurando a Páscoa dele. E ele quer que os Ialdins deem continuidade, é isso que ele quer. Vamos voltar novamente para Lucas 22 e versos 13 ao 15, onde diz assim: foram, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Pessache. E, chegada a hora, assentou-se, e com ele os 12 mensageiros. E disse a eles: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Pessache, antes do meu sofrimento. Está vendo aqui, irmão, que eles estão comemorando a Páscoa, e não a ceia. Mas o que é que significa ceia lá no Google? Quando você pesquisa lá sobre a ceia, o que aparece? Ceia, a última refeição do dia. Então aqui, meus irmãos, eles estavam jantando, e eles estavam comemorando a Páscoa de Iau. A mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo. A mesma coisa, não foi diferente. Então essa confusão toda que traz a falta de entendimento, de humildade, de Ialdins estarem trazendo bagagem da Babilônia, comemorando a ceia todo mês, igual a mãe e a filha da Babilônia. É falta de entendimento e de humildade, é reconhecer que errou, que não compreendeu de fato a Escritura. Vamos continuar a leitura, agora o verso 16, que diz: digo para vocês que dela não mais comerei até que ela se cumpra no reino de Iau. Então Iaúcha está dizendo que a próxima Páscoa dele será conosco no reino de Iau. Não comerei novamente essa Páscoa com vocês,
mas sim no reino de meu Pai. Quando a gente se encontrar lá vai ter um banquete, vamos comemorar a Páscoa lá. Ou seja, Yahshua está dizendo, esta foi minha última Páscoa, mas vocês continuem comemorando todo ano a Páscoa de meu Pai, a ceia de meu Pai. Ou seja, é do Pai. Agora Yahshua vai falar do memorial dele, a lembrança dele. Vamos lá, Lucas 22 e versos 17 ao 19, diz assim, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto, e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Yahweh. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Olha aí, meus irmãos, em memória de mim. Irmão Yaldin, encosta mais o telefone do ouvido. Minha irmã Yaldin, encosta mais o ouvido no aparelho, que eu vou explicar aqui agora. Meu irmão da Babilônia que está lá, e está aqui, que gosta da mensagem, que sabe que o nome que estamos anunciando é verdadeiro, mas ainda está dividido, encosta um pouco mais. Primeiro se comemorou a Páscoa, eles comeram, cantaram, deram louvor, e Yahshua declarou para eles ali, olha, eu desejei muito comer essa Páscoa na companhia de vocês, mas eu não comerei outra Páscoa com vocês, até que chegue o reino de meu Pai, aonde nós vamos nos encontrar. Mas vocês deem continuidade, comemorem, pois é a Páscoa de meu Pai, é a festa de meu Pai, 7 dias de pão asmos, simbolizando um memorial. Depois que eles comemoraram a Páscoa e comeram, mas não foi o peixe, e não foi o pirão. Eles comeram a Páscoa, que é um cordeiro ou uma ovelha. Aí depois que todo mundo comeu, Yahshua falou do sofrimento dele que seria logo depois daquele momento ali. Aí ele pegou um copo de vinho, levantou, apresentou a Yahweh, e deu para os apóstolos. E falou, bebam, porque este é o meu sangue, que é derramado em vosso favor. Esse é o cálice da aliança renovada. Depois ele pegou um pão, apresentou a Yahweh e deu graças, e partiu e deu para eles, e falou, comam, porque esse pão simboliza o meu corpo, que é partido entre vós, façais isso em memória de mim. Mas o que é um memorial? Um memorial é anual, gente, a Páscoa é anual. Então primeiro se comemorou a Páscoa do Pai, e o Filho estava lá presente, e depois comemorou o memorial da morte de Yahshua. Então não é todo mês igual a mãe do paganismo, então não é todo mês igual a filha do paganismo. Como é que pode os irmãos Yaldins não terem esse entendimento? Como é que pode gente vir da Babilônia trazendo trambolhos debaixo do braço? Bagagem da Babilônia, igual aquele cano lá, que pegou aquela capa babilônica, e guardou lá no meio do povoado, e a maldição começou a cair lá. Como é que pode gente? É muita falta, meu irmão Melquisedeque, de humildade, de botar o rosto no chão, de ajoelhar, de pedir perdão a Yahweh. É uma falha muito grande, porque quando tu tropeça nos mandamentos, a queda é questão de tempo. Tu vai começar a errar em tudo. Nós temos ali, irmão Melquisedeque, a passagem de Davi. Não é diferente dos irmãos Yaldins que estão aí tropeçando à torta e à direita, sendo envergonhado todo ano, toda data é envergonhado. Por quê? Porque quando tu despreza a lei e os mandamentos, tu é envergonhado, porque o próprio Yahweh está te envergonhando. Então o que acontece ali com Davi, que era um camarada que guardava os mandamentos, um homem que andava com Yahweh? Gente, ele se afastou um pouquinho dos mandamentos, deixou de lado, aí foi um tombo atrás do outro. Foi envergonhado, foi zombado, foi motivo de chacota. A mesma coisa que está acontecendo com os Yaldins aqui, meu irmão Melquisedeque, pois estão ensinando que os irmãos não devem guardar a lei, e nem os mandamentos, que estão ensinando que os irmãos têm que ceiar. Ceiar o que, meus irmãos? A ceia é a Páscoa. A ceia não é todo mês igual na mãe do paganismo, a ceia é anual. Então, meus irmãos, o que nós estamos passando para os irmãos é o evangelho puro, é o evangelho sem mistura, é o evangelho puro. Então, para o vídeo não ficar muito grande, vamos encerrar, mas tem coisas que se nós não falarmos agora, sabemos que vamos ser cobrados lá na frente. Talvez quando a gente chegar na terra prometida a qual Yahweh prometeu para a gente, não nessa terra, pois essa terra tem que ser queimada, pois está tudo contaminado. Eu estou falando de novos céus e nova terra. Se nós não anunciarmos hoje, no dia que nós chegarmos lá, a porta pode estar fechada. E o anjo lá pode falar, vocês não falaram o que tinha de falar. Vocês se negaram a falar. Por isso muitos ficarão na grande tribulação. Muitos. Vamos aqui rapidinho, em 1 Coríntios 11.
e versos 17 ao 22 que diz assim: Nisto, porém, que vou dizer vós não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós disenções. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Yahshua, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Vou parar aqui para explicar. O que é que Paulo está falando aqui? O que é que Shaul está falando aqui? Eu vou dar exemplo. Abram a mente, e o entendimento, pede a Yahweh. Quando se reuniam para um culto ou uma reunião na casa de um Yaldim, vou dar um exemplo aqui. Lá em Itaboraí, se preparava uma janta, se preparava uma ceia, a última refeição do dia. Depois que nós lia, louvava e cantava para Yahweh, todo mundo comia. É preciso compreender pontos. Então o que acontecia? Aqueles que chegavam primeiro já iam lá na mesa e começavam a comer. Paulo não estava falando que ali era o memorial de Yahshua, por isso Paulo não falou sobre os pães asmos. Porque esta passagem aqui não está falando da ceia, do memorial de Yahweh, e nem está falando da Páscoa. Então quando os Yaldim se reuniam ou na casa do irmão Melquisedeque, eu estou dando um parecer, ou na casa do irmão Joaquim, ou na casa da irmã Francisca, a irmã Francisca preparava ali uma ceia, uma janta. Aí depois da reunião todos comiam, mas tinha ali, aqueles mais pobrezinho, que vinham de longe, vinham direto do campo. Então Paulo aqui, está chamando a atenção da igreja, porque os primeiros que chegavam, eles nem esperavam a reunião, eles já chegavam comendo tudo. E aqueles que chegavam depois, aqueles mais pobrezinhos, eles não comiam, eles ficavam sem nada. E aí Paulo está chamando a atenção da igreja. Olha, vocês estão humilhando os irmãos. Eles vêm, participam da reunião, acompanham o ensinamento e depois vão para casa com fome, porque vocês chegaram aqui e comeram a comida toda. Depois lá no final Paulo dá um parecer como é que foi a ceia de Yahshua. Paulo diz: olha, porque Yahshua naquela noite pegou um pão, mas meus irmãos aqui não era um memorial, aqui era um culto na casa de alguém. Como os irmãos faz quando tem a imersão, quando termina a imersão se prepara um banquete ali, uma ceia, um churrasco, com comida ali. Todo mundo come, todo mundo toma o refrigerante, todo mundo canta, louva, se alegra. Então, meus amados irmãos, é preciso abrir mão dessas Bíblias paganizadas, porque os Yaldins estão com dois problemas. O primeiro são essas Bíblias paganizadas na mão, que te tiram completamente do foco, do conhecimento. E o segundo problema é ter irmãos Yaldins ensinando de forma errada. Estão se preocupando mais com aquilo que Yahshua não mandou, com aquilo que os apóstolos não ensinaram. E estão deixando de lado o mais importante, que é a lei, os mandamentos, a festa da Páscoa, um memorial de Yahshua da maneira correta, e não da maneira que Babilônia ensina. Assim seja, meu irmão. Vamos fechar aqui com o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, versos 17 ao 19. O último livro da Bíblia está te orientando sobre o que tu vai perder, o que vai ser tirado de tu, meu irmão, se tu não guarda a lei e os mandamentos, e também não pratica, e também não ensina aos demais irmãos para eles saírem do erro. Abram a Bíblia em Apocalipse 22, versos 17 ao 19, onde diz: E o Ruach e a noiva dizem: Vem, e quem ouve, diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, receba sem nada pagar a água maim da vida. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, e ao lhe acrescentará os flagelos que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, e ao lhe tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade sagrada, que estão descritas neste rolo. Aqui a gente encerra o ensinamento de hoje. Um abraço, e um beijo no coração de cada Yaldim, que assim seja.